Olá pessoal, tudo bem com vocês? O tema do Análise Direta de hoje é carisma. Mas ser carismático é algo que está dentro de você, que já nasce com você ou pode ser construído? Alguém carismático se destaca naturalmente, né? Sem grande esforço, tem aquela capacidade de encantar as pessoas. Será que é isso mesmo? Meu convidado de hoje é palestrante, consultor organizacional, escritor. E ele está aqui com seu mais novo livro lançado, O Poder do Carisma. Seja muito bem-vindo, Eduardo Chiniachik. Tudo bem contigo? Tudo bem, prazer estar com você aqui e com você que está em casa. Você já é de casa, que eu sei, já passou aqui algumas vezes pelo nosso programa. Olha só, já vou mostrar o livro, pessoal. Esse aqui é o 4º livro do Eduardo. Quando que foi lançado esse livro, Eduardo? Faz um mês. Um mês, ótimo, tá Então, fresquinho. fresquíssimo. Saído do forno. Então, esse livro... Falando um pouquinho, então, já começando, né? O que é esse tal do carisma que alguns têm, outros não? Às vezes as pessoas olham e dizem assim, nossa, Gandhi é uma pessoa carismática, Madre Teresa de Calcutá é carismática, Obama é carismático. E eu diria assim, todos eles em algum momento passaram por uma fase em que não tinham carisma. E o grande desafio que nós passamos pela nossa vida é, a gente acredita na gente? Né, o quanto você confia em você. Porque quando a gente não confia na gente, parece que a coisa mais fácil é desaparecer a luz, o brilho, a gente fica apagadinho, a gente vai buscando os cantos, a escuridão. Daí é claro que ninguém nos vê dessa forma, né? E aí parece que nesse momento a gente começa a gastar energia para ficar invisível, né, para passar, para que as pessoas não percebam, né, aquele cara que tem uma possibilidade de errar, de falhar, de pagar mico. Então, por um momento, parece que todo o foco passa a ser exatamente não errar, não falhar, não. E muitas vezes a gente começa a ouvir frases do tipo, nossa, você é a cara da sua mãe, é o jeitinho do seu pai, nossa senhora, nossa, mas isso vem de família. E aí a gente começa a ser convidado a incorporar, né, o jeito, o padrão, a crença, aquele repetir até a profissão, né? E aí, quando a gente se dá conta, a gente está fazendo o que o outro faz, mas muitas vezes a gente passa uma vida sem saber quem é você e o que é que você quer fazer com a sua vida. Por isso que no primeiro livro tem uma frase que eu até reproponho nesse livro. Se nada nem ninguém te impedisse, o que é que você gostaria de estar fazendo hoje com a sua vida? Porque às vezes essa pergunta dá um nó na cabeça da pessoa, claro, né? Porque parece que eu fui programado para viver uma vida que não é a minha vida, mas é o que as pessoas esperam que eu faça. E muitas vezes a pessoa não entende por que está aquela ansiedade, aquela angústia, aquela depressão, aquela sensação de que, né, não tá é faltando, ali, né? Que está faltando alguma coisa, né? Esse seu primeiro livro, qual que é o nome dele? Viva como você quer viver. Viva como você quer viver. Quando que você lançou esse primeiro livro? Já está fazendo mais de... acho que quase 15 anos. Quase 15 anos. Eu não vou perguntar a sua idade, ficar tranquilo. A gente abafa esse caso. Tá bom. Mas, então, 15 anos. De 15 anos para cá, então, esse aqui é o seu quarto. O quarto. Como que você, em que momento que você sentiu a necessidade de começar a escrever e o quanto você se sente assim, eu preciso lançar um livro por ano, eu preciso... Quando que você fala, bom, agora eu preciso escrever novamente? Se dependesse da editora, seria todos os anos, não saltaria né? um. Sim. Eu ouvi uma pessoa fantástica dizendo assim, eu sou rebelde. Tem que ser, às vezes. É que, às vezes, o compromisso em estar pessoalmente nos seminários, nas palestras, faz com que eu acabe não tendo esse tempo para mergulhar no livro. E eu gosto também de parar para escrever quando surge uma ideia original.
Sim. Então, parece que para mim foi uma trajetória, né, de falar, viva como você quer viver. E para mim fazia muito sentido isso. Em todos os livros, para mim é muito autobiográfico. Então, teve uma fase da minha vida em que eu não vivia o que eu queria viver. Então, assim, o meu medo, o meu receio, todos os meus temores, todas as minhas inseguranças faziam com que eu fizesse opções. Esse final de semana eu estava dando um seminário e eu estava dizendo isso para as pessoas. Nós não vivemos a nossa zona de conforto, porque zona de conforto é a ilusão, é uma das maiores ilusões. A segunda é que zona de segurança é segura, nem confortável, nem segura. Mas a zona de conforto, ela precisa ser identificada não como zona de conforto, mas como zona de acovardamento. A zona de acovardamento é quando a gente começa a aceitar menos do que a gente merece. Menos amor, menos realização, menos valorização, menos prazer, menos. Mas a gente vai aceitando, né? Não porque a gente diz assim, é isso, mas porque a gente vai se acovardando. E nesse momento quando a gente começa a se dar conta de que existe a possibilidade de viver a vida que você deseja, a vida que você merece. Então, esse foi um momento em que eu quis compartilhar o meu momento em que essa virada aconteceu. E aí, essa foi a ideia. O segundo livro, a minha trajetória na minha formação é neuropsicologia, então neurociência, essas coisas. E eu escrevi um livro sobre a neurociência aplicada ao comportamento, então por que a gente faz o que faz, como faz, tal. E quando terminou a palestra, uma mulher chegou para mim e falou assim, Eduardo, essas ideias são muito legais, mas como que a gente faz para colocá-las em prática? E aí eu falei, legal. Eu peguei o livro, né, e esse livro não foi editado, e esse livro ele foi editado dentro de um outro livro, que é A Vida é um Milagre. Então, é a história de um executivo que começa a passar por um monte de problemas, caos, tudo. Aí você fez meio que um romance ali, você Isso, romanceou e aquele foi seu um romance. livro. E aí, o livro que eu tinha acabado de escrever caiu na mão dele. E ele começa a ler, e ele começa a questionar, a ficar rebelde. Nossa, que ideia ótima! Né? E aí, ele foi encontrando pessoas que foi ajudando a ele a aplicar o livro no seu dia a dia. E aí fazendo saltos. Então, assim, fazer a transposição, né, de levar o que estava em cada página para o dia a dia dele, para transformar o problema em solução. Então, por isso que aí surgiu A Vida é um Milagre. E porque para mim era, assim, a neurociência entrou na minha vida exatamente para compreender. Né? Eu falo assim, nossa, o meu cérebro... E a gente ouve o tempo todo, nossa, é uma caixinha, é magnífica, é sensacional. E eu falei assim, nossa, vai dar tanto problema. Né? Então a gente precisa tô começar conseguindo dimensionar essa caixinha e o que fazer com ela. A ter um domínio maior dela. E isso é A Vida é um Milagre. Aí eu estava um momento numa viagem, e aí uma pessoa senta do meu lado no avião e começa assim, nossa senhora, mas... Cada dia, para mim, assim, parece que não é que eu vivo mais, eu morro um pouquinho a mais cada dia. Aí eu olhei para ele e falei assim, nossa, mas você transformou a sua vida num meio de morte. Aí surgiu, transforme seus sonhos em vida. Né? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não se dão conta de que os objetivos, os projetos, começaram a se tornar projetos de meio de morrer e não meio de viver. Sim. Então, assim, você fazer um projeto, você estabelecer um objetivo, não significa que você tem que abrir mão da tua vida, nem de família, nem de amor, nem não. Assim, é muito pelo contrário, né? Assim, isso é um meio de vida. Se você escolheu ser rico, legal, mas seja rico com a família, com os filhos. Tem várias formas, né, de riqueza. Mantendo saúde. Né? O Dalai Lama, ele falou uma frase
Eu estava numa palestra dele e ele falou uma coisa que eu achei o máximo. O homem é o bicho mais esquisito. Ele passa a vida correndo atrás do dinheiro. Aí chega uma fase da vida que ele pega todo o dinheiro que ele acumulou para começar a comprar tudo aquilo que ele perdeu. Né? A saúde, os filhos, os amigos. Né? E aí você fala, que coisa maluca. Né? Então, assim, então, transforma os seus sonhos em vida, é exatamente isso. E o poder do carisma é exatamente esse convite de que eu convivo com muitas pessoas e muitas vezes o nível de arrogância é só para encobrir a insegurança do quanto essas pessoas não têm a percepção de que quem elas são é a coisa mais valiosa e preciosa. Não é o nível, né? Não é o status, não é o poder, mas é o quanto elas realmente se permitem ser quem elas são. E aí é nesse momento que você começa a perceber que são pessoas brilhantes. Então, eu conto a turma de São Paulo. Quem quiser comer o melhor sanduíche de pernil com queijo da canastra, vai no box 17 da CEAGESP fazer o merchan. Então, eu ia falar, gente, eu estou anotando, box 17 minutos. Você vai conhecer o Moisés. Às vezes a gente fala assim, nossa, tem que ser um cara poderoso, um cara que aparece na TV, um cara que... Né? E eu falo assim, o carisma é cotidiano. Né? O Moisés, quando eu fui pela primeira vez, ele me fez sentir como se eu o conhecesse a vida inteira. Mas ele fez com que eu me sentisse tão bem, tão feliz. E aí e parece que eu ia comendo aquele sanduíche e falava assim, nossa, parece que eu estou em casa. Né? Então, assim, o carisma, ele tem muito do ato de servir. Por isso que carisma é dom. Né? Quando a gente pega no contexto ecumênico, a gente vai ver, é dom, é o servir. Então, é assim, por um momento é o dom que você tem para servir alguém. Né? Então, é esse momento em que você está fazendo aquilo que você faz, mas fazer para que alguém se sinta servido e atendido por você. Então, quando a gente pensa, Gandhi, ele fez uma ação. Quando a gente pensa nos líderes carismáticos, a gente fala assim, nossa, são pessoas que parece que têm o dom de servir. Então, você até citou aqui, né, pra gente, Madre Teresa de Calcutá, Steve Jobs também é um homem carismático, Ayrton Senna, Obama, Jesus Cristo, você também cita, né, no livro Leonardo da Vinci, Papa Francisco, Nelson Mandela, Martin Luther King. O que todos eles têm em comum? É o carisma? É essa capacidade de comunicação com o outro? É compreender que o propósito dele é usar o dom que ele tem para servir, a serviço de. Então, quando você vê, se a gente pegasse, um esportista, Ayrton Senna, o dom dele não era só ganhar campeonatos, fazer corridas fantásticas, mas era fazer com que todos quisessem estar na frente da TV, porque quando terminava, as pessoas se sentiam bem, vitoriosas para produzir um dia de vitória e de conquista. Então, quando a gente fala assim, nossa, era um ato libertador, era um ato que fazia com que as pessoas se sentiam prontas para viver aquele sentimento na vida delas. E eu sinto um pertencimento, assim, você se sente... você sente que você pertence também àquela vitória, ou àquela, no caso, vamos pensar em Martin Luther King, Gandhi, você sente uma parte de um todo, e às vezes a gente está muito desconectado, né? Exato. Até numa empresa, eu sempre ouvi muito assim, para eu me sentir bem, vestir a camisa da empresa, eu preciso me sentir parte, eu preciso sentir que vocês realmente, né, gostam do meu trabalho, que eu agrego, vocês me agregam. Então, o fazer parte, eu acho que todos eles abraçam, sabe? Por isso que quando você vê, por exemplo, dentro de uma empresa, aí você pega assim, o CEO, o presidente da empresa, aí por um momento fala assim, chega e fala assim, oi, Rê, tudo bem com você? E assim, aí você fala,
A gente não tem que ter medo, né, do CEO da empresa. E aí você olha e você percebe que ele também está ali para te servir. Né? Não é só essa coisa de o quanto eu vou me doar, me dedicar, Metas, mas né? por um momento é o dom de fazer com que as pessoas se sintam parte desse propósito maior. Então, é o ato de você usar para devolver, para servir. Então, quando a gente fala assim, espiritualmente, religiosamente, a gente fala assim, tem o carisma. Então, qual é o seu carisma? E aí a gente fala assim, então é educar, é cuidar, é ação. Então, mas o carisma, em síntese, é aquilo que você doa de dentro de você. Esse final de semana eu estava falando uma coisa que era assim, eu não uso a palavra muito obrigado, Rê. Eu uso grato, gratidão. Uhum. Porque quando você faz algo para mim, você não tem uma obrigação de fazer. Sim. E você escolheu fazer. Claro. E o mínimo que você recebe, o mínimo que você merece receber é a minha gratidão, algo que vem de dentro de mim, e não algo que é uma obrigação. Muito obrigado. E você já faz questão de colocar a força na palavra correta, né? Por isso, né, que é importante que eu tenha consciência. E por isso que quando eu falo o ato de servir, por um momento, se a gente pegar a representação, a luz é a representação de Deus. Então, por um momento, quando você escolhe brilhar, ser você, da forma mais brilhante que você merece ser, você escolheu tocar as pessoas com a tua luz. Então, por um momento, você escolheu ter uma postura grandiosa, divina, em relação à sua própria vida. Eu achei perfeito o que você disse. Vou fechar esse bloco antes que minha produtora, me tire do programa. E daqui a pouco eu volto, pessoal, rapidinho nosso intervalo para você acompanhar mais aqui do Eduardo Chiniachik aqui conosco no Análise Direta. Análise Direta já está de volta. Estou aqui com o Eduardo Chiniachik, que está lançando, né? Lançou agora faz um mesinho só o poder do carisma. Conquiste e influencie pessoas sendo você mesmo. Eu já ouvi muitas pais, mães, familiares, amigos dizendo assim, menos, não seja você mesmo, não seja você mesma. Você acha que para você também ter o carisma, você não pode ultrapassar alguns limites, aquelas pessoas que são muito... que chama mais atenção do que o convidado, que chama mais atenção do que a entrevista, que chama mais atenção do que aquela pessoa que está sendo homenageada, que não se segura, digamos assim? É muito importante que a gente possa definir dois espaços. Um é o eu e o outro é o ego. O ego, por um momento, ele te leva... Às vezes a pessoa fala assim, então ego é aquela pessoa egocêntrica, aquela que gosta de chamar atenção. Também. Uhum. Mas também tem o ego inverso. Aquele tímido, retraído, que faz questão de correr lá para o canto e ficar... ela também está presa no ego. Uhum. Então, tanto inflado demais quanto esvaziado demais, a pessoa pode estar vivendo esse ego nessa dimensão extremamente mental, racional, lógica. Então, ela começa a dimensionar a vida por um excesso, uma exacerbação do mundo externo como representação daquilo que ela vai viver. E isso é diferente de carisma, de uma pessoa carismática. Por isso que é diferente do eu. Tá. Então, por um momento, se a gente pegar assim, a gente vai vivendo vários papéis ao longo da nossa vida. Então, por exemplo, a gente começa com o primeiro papel, filho. Né? E a gente aprende. Então, por exemplo, o primeiro filho, ele é dinâmico. O segundo filho, ele já é mais quietinho. Aí o terceiro filho...
Então a gente vai vendo que muitas vezes, né, por mais que você tenha o mesmo pai e a mesma mãe, Sim. a gente vai ter três papéis diferentes, três filhos diferentes. Aí depois eles casam. Aí eles vão ter o papel de marido, esposa. Aí eles vão trabalhar e tem o papel do profissional. E quando a gente vai olhando, a gente diz assim, quem é que alimenta cada um desses papéis que a gente vai vivendo na nossa vida? Então, em algum momento, a gente diz assim, tem momentos que a pessoa, ela alimenta os papéis pelo ego. Então, ela vai vivendo esse ego. E é o momento que a gente alimenta pela essência. Isso é, a consciência de que nós temos uma essência criadora, uma essência que se aproxima exatamente do grandioso, do divino, no sentido de criação. Então, por exemplo, eu costumo pedir isso para as pessoas. Se você estiver vivendo um conflito, a primeira coisa é o olhar de quem está no papel. Então, eu olho para você e digo... Aí eu digo assim, então, por um momento, flexibiliza o ego. Agora, por um momento, veja a situação pelos olhos da outra pessoa. Assim, o que ela está sentindo, o que ela está desejando, o que ela está sonhando. Sim. Assim, não o que você está julgando dela, mas o que ela está sentindo. Se você estiver no lugar dela, qual é a cara que ela está olhando? É uma cara de amor ou de desamor? Uma cara de quem está querendo efetivamente se relacionar ou não? Está querendo viver o conflito ou a harmonia? Aí você fala, ok, então eu já flexibilizei um pouco o ego. Aí eu digo assim, agora por um momento, se alguém tivesse filmado a sua discussão e agora você estivesse olhando essa discussão de fora, da forma mais neutra, o que é que está acontecendo? O que é que não está acontecendo? O que é que não está acontecendo e que faz com que o conflito aconteça? O que está acontecendo e que faz com que o conflito aconteça? E o que é que pode ser feito? Nesse momento, é o olhar da essência. Então, é você poder olhar no sentido de o que você pode fazer para evoluir dentro dos seus papéis. Sim. Não para você se tornar reativo dentro dos seus papéis, mas para que você possa efetivamente ser mais feliz, mais harmônico, mais equilibrado, mais poderoso dentro de cada um desses papéis. Não o poder do ego, mas é o poder de ser feliz realizando aquilo que você deseja. E aquelas pessoas mais carismáticas, elas têm mais chances, assim, de felicidade, de sucesso, de ter mais amigos, de se destacar? Isso vem naturalmente, então, a partir do momento que você tem dentro de você o carisma? É muito mais natural, porque nesse momento, quando eu não estou mais brigando comigo mesmo, quando eu não gasto energia para brigar comigo, com o meu talento, com o meu brilho, naturalmente eu vou fazer aquilo que eu faço me divertindo, sentindo prazer, interagindo, né? Então, eu não tenho medo de uma concorrência, porque eu não estou nessa vida para concorrer, né? Porque eu estou nessa vida comprometido simplesmente em brilhar. E se nós pudermos brilhar junto, putz, que fantástico, Melhor sensacional, ainda, melhor né? ainda. Então, nós vamos fazer então um programa brilhante. Agora, não porque eu sou melhor do que você, não porque você é melhor, porque nesse momento é quando eu não me sinto nem melhor, nem pior, único, diante de uma pessoa única, nem mais importante, nem menos importante, mas parte de uma construção maior do que eu e você. Quando um relacionamento parar de ter esse sentimento, ele acabou. Sim. Né? Às vezes a cara, né? A cara né? que alguém faz O olhar, já faz com né? que a outra se sinta menos. Sim. Né? E aí você fala Verdade. assim... Ou né? você é reativa, né? Você reage àquilo e tenta fazer até um papel que você, de alguém que você não é, ou você... Em ambas, você começa a assumir exatamente essa expressão que é mágica. A pessoa vai se tornando reativa. Ou ela vai tentar assumir uma postura mais arrogante para fazer com que a pessoa sinta quanto dói, ou ela vai assumir aquela postura de cachorro sarnento e vai ficar lá,
Sim. né? A moedinha no canto. Então, por isso que é tão importante que a gente compreenda que a nossa vida ela pode ser regida não pelo julgamento, exatamente pelo não julgamento. O julgamento, ele gera uma coisa assim, eu digo assim, eu sou melhor. Isso já vai gerar uma reatividade, já vai fazer com que eu me sinta e eu comece a colocar energia dentro desse sentimento. Uhum. Quando alguém estiver colocando atenção no julgamento, na reatividade, ela vai começar a fazer uma coisa na vida dela, ela vai descriar aquilo que ela construiu. Quando eu falo não julgamento, não é ter uma vida pastelzinha, assim, meio insossa. Não, não. É assim, por um momento você colhe todas as evidências e todas as circunstâncias que estão aqui, nesse momento. Uhum. E aí você diz, e o que é que precisa ser feito? Né? E o que pode ser feito? Então, agora eu coloco atenção na ação. E quando eu estou colocando atenção na ação, eu estou colocando atenção na presença, em estar presente, estar inteiro naquilo que eu estou fazendo. Então, por um momento, não é assim, não é a minha mente que está aqui, assim, tá. Às vezes eu costumo brincar, não tem pessoas que são a representação de missa de corpo presente? O defunto está lá, mas é o único que não está. Uhum. Tem gente que é o defunto no trabalho, ele está, o corpinho está lá, mas Sim. ele não está. Então, a presença, o poder da presença é quando você não está julgando. Então, porque quando você está no julgamento, você não está presente. Você está vivendo uma reatividade. Você está vivendo um sentimento muito egocêntrico. Uhum. Você é mais, você é menos importante, você é mais importante. E eu vou viver exatamente um turbilhão que não tem nada a ver com a realidade. E aí a realidade qual é a evidência que eu tenho nesse momento, agora? E eu posso colocar toda a energia em cima disso. Por isso que quando você vê uma criança, você fala, nossa senhora, onde é que desliga o botão? Né? Onde que está o botão que desliga? Porque ela não está no julgamento. Né? Assim, Ainda tem uma liberdade, né? Aí ela fala assim, nossa, tem esse livro, aí vou pegar. Assim, é uma evidência. E nesse momento ela coloca energia nessa evidência, ela vai viver isso. Agora, isso produz o ato da criação. Então nós estamos criando. Então é um momento em que, por um momento, assim, eu começo a construir coisas, eu começo a dar forma. Então é o momento em que eu digo assim, a minha vida não é boa, a minha vida não é ruim, a minha vida é. Né? Então assim, se por um momento tiver um desafio, um obstáculo, esse não é o melhor obstáculo, nem o pior obstáculo, é um obstáculo. E nesse momento eu vou fazer o quê? O que precisa ser feito? Eduardo, estou aqui ouvindo você falar e está passando um filminho, né? Da Oba! minha vida, das histórias, o que acontece. A gente vai... eu gosto muito de fazer uma análise direta, porque acho que a gente também aprende muito, não somente de uma forma profissional, mas emocional. Eduardo, em que momento que você conseguiu atingir essa plenitude? Você fala com um brilho no olhar, com uma calma, com uma articulação assim, bem pontuada, o sorriso, uma paz que você transmite. Isso foi algo também que você foi aprendendo, amadurecendo. Você sempre, a sua essência foi essa, de paz. Caótica, turbulenta, insegura. Até para falar caótica, turbulenta e insegura, parece a coisa mais linda, de indecisa. acordo com o tom da sua voz. Mas quando eu estou dando os treinamentos, eu sempre digo isso para as pessoas. A primeira coisa que nós temos que aprender é exatamente aprender a transitar pelos nossos medos, transitar pelas nossas turbulências e compreender que elas estão na nossa vida, mas elas não são a nossa vida. Então, durante muito tempo, eu achava que a falta de confiança, a falta de estima, de eu não saber me dar valor, não confiar em mim, né, ter dúvida do meu talento, né, se as pessoas estavam sendo generosas comigo, né, tudo isso. Né? Então, quando eu recebi um elogio, são seus olhos.
né? A gente Você não até percebe. nega, né? A gente fala, imagina. E aí, até o momento em que a gente vai se deparando com essa coisa de você olhar de frente e perceber que você vai ter duas opções, ou continuar fugindo, ou parar, enfrentar e ir além. Então, assim, por um momento transita, isso é, pare de ficar resistindo a viver o fluxo da sua vida. Então, por um momento é assim, eu estou apaixonado por alguém, nossa, mas eu jamais vou chegar nela. Nem se ela me disser não, e se ela me der um fora. Né? Então, eu vou ficar Ou não vou me entregar, né? Eu vou me fazer de difícil. Aí, às vezes, é pior ainda, né? É bem isso que você falou. Aí a pessoa vai, conquista a pessoa, aí começa. Mas eu vou sofrer. Nossa, eu vou sofrer que nem um cachorro. E aí começa a fazer de tudo para perder essa pessoa. Se sabota, né? E aí a gente começa a perceber exatamente assim, tem um fluxo. E aí a pessoa vai fazer o quê? Ela vai brigar com o fluxo. Né? Pelo que ego. medo é esse de viver, né? Que aí de sentir, viver é sentir. Por isso que hoje eu falo assim categoricamente, né? As pessoas têm mais medo de brilhar do que da escuridão. A escuridão é algo muito conhecido na vida das pessoas, né? Viver o brilho, viver a luz é muito mais assustador do que viver o medo, a insegurança, né? A retração, deixar a vida passar. Isso é fácil, isso é muito fácil. Né? E você justifica, né? Você justifica com milhões de coisas. Você pode justificar para não ter dado certo, porque eu não fui hoje, porque não aconteceu, não era para ser. E a coisa mais maluca é que você que está agora nos acompanhando, a coisa mais maluca é que se você pegar todas as suas justificativas, todas as suas desculpas, você vai ver que tem uma lógica perfeita, né? Assim, uma lógica precisa. Por que você não vai fazer aquela viagem? Sabe o que é? Porque eu tenho esse dinheiro, porque agora... Porque aí depois você vira a página, aí você vai compilar um tratado do porquê não. Sim. Agora, por que você vai ser feliz? Não tem lógica. Não tem uma justificativa plausível. Não tem uma precisão. Mas tem uma coisa, você merece. Por si só, isso já é... Já justifica todas as suas, até mim... Isso justifica é o todas as máximo. suas 1000 páginas lá do não. Então, por isso que hoje é mais fácil, né? É mais fácil para a minha mente, para a minha razão dizer assim, por que não? Não. Então é não. O seminário desse final de semana se chamava Yes. Diga sim. Diga sim para você, diga sim para a sua vida. Porque, em algum momento, o dizer sim é mais desafiador do que dizer não. Então, assim, não vai agora, não se lança, não se entrega agora, né? Não é o momento. Então, assim, não pense naquela promoção. E aí, quando vai mas vendo... eu vou te falar, as melhores coisas que já aconteceram na minha vida foi assim, de sopetão. Assim, olha... Vamos para tal lugar? Até eu pensar se eu tenho dinheiro ou não, condições ou não, se eu tenho dia para eu falar assim, quer saber? Vamos. E aí aconteceram as melhores coisas quando você vai assim, não vamos. Depois, claro, daí você faz 10 trabalhos para pagar a viagem. Depois você se vira. Exato. Mas você foi e curtiu e aprendeu e vivenciou. Isso é tão mais importante do que ficar só assim, deixa para o ano que vem, deixa para a semana que vem, deixa não sei o quê. Por isso que eu estava comentando que, assim, a primeira coisa é diga sim para o teu plano. Porque uma das coisas que as pessoas acreditam que é um plano é desejar. Eu desejo ser feliz. Eu desejo prosperidade. Eu desejo abundância. Eu desejo amor. Eu desejo... Tá. É uma parte bacana. Mas agora comece a fazer uma outra coisa. O que você precisa fazer para tornar tudo isso a sua realidade? Qual é a ação? Qual é o compromisso da ação? Você quer ser feliz? Legal. Então, hoje, o que é que você vai fazer para ser feliz? Então, é assim, em algum momento, às vezes, a gente sabe o que fazer, mas não faz. Então, assim, tão importante quanto saber é
Você tem feito? Então agora eu vou terminar esse segundo bloco dizendo sim, sim, produção. Vou encerrar o segundo bloco e daqui a pouco eu volto com mais análise direta para vocês. Oi, pessoal, já estamos de volta. Hoje o nosso tema, qual é a importância do carisma? Você já está aqui conosco já há 2 blocos, já está entendendo um pouco, né? Meu convidado Eduardo Chiniachik, que é palestrante e escritor. Ele escreveu, esse livro aqui, esse aqui é o 4º livro dele. Para você que já ficou interessado, procura os demais também. Olha só, o poder do carisma. Estamos entendendo muito como lidar com isso. E agora ele vai dar até uns exercícios práticos, que eu vou pedir para ele uns exemplos de exercícios para a gente ser mais carismático. Lembrando que você que nos acompanha, que tal você entrar lá na nossa fanpage, no facebook.com/programa Análise Direta, dar aquele like, comentar, curtir, compartilhar. Olha que a gente gosta de receber todos os seus recadinhos, viu? Vamos lá, Eduardo. Oba. Tem algum exercício? Antes de falar dos exercícios, eu queria saber o seguinte. Por que aquelas pessoas tentam ser carismáticas, mas não conseguem? Soa falso, destoa. O que acontece? Não fez esses exercícios? Acho que não fez os exercícios, mas tem uma outra coisa. A vida não é um faz de conta. Uhum. Então, em algum momento, você ouve uma pessoa dizendo assim, eu quero tanto arrumar uma pessoa para viver a vida comigo. Aí eu olho para ela e falo assim, mas por que você está tão apegada à ideia de que você tem que viver sozinha? Uhum. Por que essa ideia, né, de que eu me viro sozinho, não preciso de ninguém? Não, é porque eu já sofri. Eu falei assim, então, não sofrer não significa que você vai viver a vida com alguém. Então, é muito importante que aquilo que a gente esteja falando seja realmente aquilo que a gente está comprometido em viver. Uhum. Então, eu ouço as pessoas dizendo assim, nossa, eu quero ser bem sucedido, eu quero realizar, eu quero assim, ok? Então, para de ficar alimentando o medo de fracassar. Uhum. Então, é muito frequente você ver as pessoas falando de coisas que elas jamais vão se comprometer. Então, elas querem ser felizes. Ok. Aí a gente olha para a cara dela. Será que quer mesmo, né? E aí, tão amarguradas, tão ressentidas. E aí você fala assim, quando é que você vai se desapegar disso? Assim, não dá para você viver a vida servindo a 2 senhores. Uhum. Então, tem horas que eu digo assim, tem algum momento em que você tem que ser mais rígido. Aí a pessoa fala assim, pô, você acabou de falar para ser flexível. Eu assim, não, é que tem horas que você tem que ser rígido, inflexível. Todos os dias você vai acordar e você vai ter um exercício para fazer. Uma tomada de decisão muito importante. Quando você acordar e você abrir os olhos, você vai parar e vai dizer assim, no dia de hoje, você tem uma opção, ser feliz ou ser infeliz. Qual vai ser a escolha que você vai fazer? Aí a pessoa fala assim, peraí, não, mas, ok, eu escolho ser feliz. Isso é fácil, né? Mas aí vai passando mas aí, as horas do dia. Mas aí, porra, você não tem o chefe que eu tenho. Uhum. E nem aqueles espíritos de porco que trabalham comigo. Uhum. A primeira coisa é que quando você faz a escolha, significa que você vai lidar com tudo aquilo que acontece, mantendo o foco em ser feliz. Uhum. Então, significa que quando você encontrar com seu chefe, a primeira coisa que você vai fazer é retira o julgamento, chefe chato, né? Isso, chato, reatividade, você começa a perder energia, você começa a descriar o seu dia e descriar o compromisso de ser feliz. Não julgamento. Identifica, olha, ele está com uma carinha hoje assim. Sim. Né? Coloca energia nisso e começa vai. a construir o seu dia feliz.
Então, por um momento, parece que as pessoas elas não têm essa consciência de que a minha vida ela é fruto das minhas escolhas, não das variáveis. Então, assim, quando você acorda feliz, de bem com a vida, aí você sai. E quando você sair, pode pintar um espírito de porco, um urubu de plantão, seca-pimenta, normal. 10% da tua vida é isso. Você não tem controle das coisas. Das adversidades, das né, adversidades. do dia a dia. Agora, 90% da sua vida é como você responde àquilo que você não tem controle. Então, você encontrou alguém que está de mal com a vida, você tem uma escolha: comprar o mau humor dela e colocar na sua vida, ou olhar para ela e mentalmente, não precisa dizer isso para ela, mentalmente diz para você: você tem todo o direito de fazer o que você quiser fazer com a sua vida. Eu tenho o compromisso de voltar feliz para casa. Então, por um momento, nós somos frutos das nossas escolhas, não das variáveis. Eu conheço pessoas que perderam, pessoas importantíssimas da vida dela. Algumas nunca mais se reergueram, outras nunca pararam de crescer em honra à existência dessas pessoas. Sim. E aí você fala: como assim? Não é você ter perdido alguém que vai determinar como a sua vida vai ser, nem a intensidade, nem o tamanho da vida que você vai viver. Então, o tempo todo, a nossa vida vai ser isso. Então, por isso que é um ato de consciência. Você me perguntou, sempre foi assim? Não. Eu brinco com os alunos, né, quando estou nos programas de mentoria, eu falo assim: depois que a gente faz 2.000 palestras, quando você vai fazer uma palestra, aí você já se dá o direito de não ficar tão ansioso. Elas vão ficando mais descontraídas, relaxadas, divertidas, né? Então, é mais ou menos isso que eu sempre peço aos meus alunos: prática, prática, prática. Em algum momento a gente esquece, mas volta e continua praticando. Então, o não julgamento, né, você fala assim: nossa, que bonito, né, eu não ser reativo, então eu vou pegar as evidências. Tá? Isso vai ser bacana quando você estiver fazendo isso com as pessoas que você não tem um julgamento, nem uma raiva. Porque quando você estiver na frente dessas pessoas, você vai ver como é tentador voltar para o julgamento. Mas com o tempo a gente vai percebendo que... Fica orgânico, eu acho. Fica orgânico. Né? Então é esse momento que você começa a fazer isso com você mesmo. Então agora você não vive os seus dias para te rotular. Eu sou indeciso, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Não. Eu sou eu. Eu sou. Né? Então, por um momento, eu costumo dizer assim: o mundo, hoje, uma das coisas que mais está faltando no mundo é amor. Mas um dos amores que mais está faltando é amar a si mesmo. É aceitar a si mesmo. É ser amoroso consigo mesmo. Às vezes as pessoas conseguem ser amorosas com as outras. Sim. Tem conselhos incríveis, conselhos fantásticos. Mas quando ela para falar com ela mesma, ela é muito desamorosa. Então, aí a gente olha e a gente cresce ouvindo: amai aos outros como a ti mesmo. Mas a gente começa a destruir a nossa vida porque a gente tenta amar intensamente as outras pessoas de uma forma que a gente nunca fez ou faz com a gente mesmo. Então, é esse momento de se amar, de se aceitar, de parar de brigar com o seu brilho, né, de parar de brigar com o seu talento, né, de se ouvir mais, né, de substituir a autocrítica por autocompreensão, de quem se pergunta e tem tempo para parar e ouvir a si mesmo. Falando em parar e ouvir, quando você vai dar suas palestras, Eduardo, quais são os temas assim que mais te chamam para você falar sobre e qual que é a reação das pessoas? Até você já deu alguma sobre carisma ou não?
O carisma, essa palestra ainda não começou. Tá, bom, o livro acabou de ser lançado, né? Mas quais são os temas principais? Assim? Estratégias vencedoras, vencendo desafios e construindo o futuro, a arte do conviver e do aprender. É mais voltado para empresas, daí nesse caso? Empresa e educação. Tá bom. Né? E tem uma coisa que às vezes as pessoas me perguntam, que é assim, bom, mas você tem uma variedade de pessoas, de cargos e funções. E eu costumo dizer uma coisa que é assim, o ato de liderar, ele começa pelo processo da autoliderança. Então, assim, qual é o pior líder? É o líder que não lidera o seu projeto de vida. Uhum. É aquele líder que toca uma empresa, mas faliu com todas as suas empresas. Uhum. O casamento faliu, os filhos faliram, ele perdeu a saúde, ele perdeu os amigos, e aí você fala assim, e parece que a única coisa que você está conseguindo tocar é o trabalho. Então, é esse momento que é o modelo do fracasso. O modelo do sucesso é quando você começa a transformar a sua vida, o seu projeto. E aí você começa a compreender que onde você está faz parte do seu projeto. Então, é assim, a pergunta é, o que é que a sua empresa tem para oferecer a você no seu projeto? Então, é esse momento que eu acordo pilhado, com uma vontade de ir para o meu trabalho, porque eu sei que quanto mais a minha empresa está crescendo, mais eu estou crescendo no meu projeto. Uhum. A pior coisa que uma pessoa faz, a minha empresa levou os melhores anos da minha vida. É verdade, porque essa pessoa passou a trabalhar todos os dias com o sentido de que a minha vida é empresa. Uhum. E aí eu não tenho vida. Os projetos da vida pessoal ficaram, né? Acabaram. Então é essa coisa de que os anos passaram e quando ela se deu conta, ela não viveu. Então, assim, por isso que o processo de superar desafios, as estratégias, né, passa exatamente por um processo de autoliderança. Essa autoliderança, essa consciência de que você tem um poder ilimitado para construir, de que a gente não precisa ficar fazendo uma coisa que a maioria das pessoas que você conhece, com certeza você não, mas a maioria das pessoas que você conhece faz. Ou eu sou feliz ou eu ganho dinheiro. Já ouvi muito isso também. Né? Então, assim, é como se a gente tivesse que fazer uma escolha. Não né? precisa. Então, teve um filme que se chama A Escolha de Sofia. Sim, ela tem que fazer claro. uma escolha de qual filho que ela vai abandonar. E aí você fala assim, parece que a gente tem que fazer essa escolha, né? Ou eu vou fazer isso ou eu vou fazer isso. Onde é que está escrito que você não pode fazer as duas? Assim, onde é que está escrito que você só tem poder para fazer uma coisa bem feita na sua vida? Se você não pode ter um casamento legal, filhos legais, amigos legais, que você pode ter uma saúde e um trabalho. Né? Que você fala assim, a minha vida é plena. Mas é plena porque eu não estou brigando com nenhuma dessas áreas. Eu não estou brigando. Então, aí você diz assim, é aquele homem que está brigando no casamento porque ele ainda não se permitiu se entregar. Ele está brigando com a sua sexualidade. Ele está brigando com a paternidade porque ele ainda não abriu mão de ser filho. Ele não aprendeu que, enquanto ele não abrir mão de ser filho, ele não aprende, ele não desenvolve como é ser pai, como ser mãe. Né? Então, aí o amigo, ele fala assim, isso só me dá trabalho. Se entrega, vive, né? Vai curtir, não tem que ser o papo cabeça. Quando você está no boteco, é papo de boteco, né? Se diverte, solta, seja uma criança completamente livre, brincando no parquinho. Né? É para isso que a gente vai ter amigos. E aí a gente vai começar a perceber que a plenitude é o ato de você estar pleno, presente, inteiro em tudo aquilo que você faz. E quando você está fazendo isso,
com certeza a gente está vivendo esse poder do carisma. Bom, eu vivi isso, gente. Eu vivenciei isso. Eu estou aqui plena, prestando atenção, evoluindo. Estou aqui já motivada. Tenho certeza que vocês também aí de casa devem ter, né? Dado aquele gás um pouquinho a mais para a gente seguir, para a gente repensar e fazer aquele autoconhecimento mesmo. E, Eduardo, onde eu arrumo seus livros? Quais são seus contatos? Me conte tudo da sua vida. Oba! Nós temos uma loja virtual no site, que é o www.educhin.com.br e tem umas coisas muito legais nessa loja virtual. O livro vai autografado para você, então o pessoal bota uma pilha de livros toda vez que eu chego de viagem e aí vai autografado, cada livro vai autografado. Então, que legal. E também tem os audiobooks. Então, tem 2 livros que eles estão em audiobooks. Né? Os outros ainda não, mas vão estar também. Então, de forma que a pessoa possa ficar ouvindo o livro. Né? Às vezes, nesse trânsito que a gente tem ultimamente. Já né? ocupa o tempo com uma coisa boa, né? Com certeza. Com algo bom. E o telefone de contato é 11 2807 5550. Perfeito. Suas palestras são só fechadas ou às vezes você divulga algumas que são abertas ao Algumas. público? Tá. Eu diria que 90% das palestras, elas acontecem em company, elas são fechadas. Algumas palestras, e quando elas têm, elas estão. Elas estão no Face, no Instagram, então no Face é Educhin, Face /Educhin, Instagram é Eduardo Chiniachik Oficial, que mais que a gente tem? No site a gente também acha? No site tem as agendas e também tem as agendas dos treinamentos. Tá. Hoje, praticamente, são alguns treinamentos que existem e algumas formações. Então, uma delas é o Power Profession, que é exata e que tem muito a ver com essa coisa de que, mais do que nós termos ferramentas, é poder usar essas ferramentas para nos empoderar e empoderar o nosso projeto de vida. Eduardo, foi um prazer te ter aqui no Análise Direta. Tenho certeza que todos gostaram. Depois eu vou querer, quando ele vier, só eu, hein? Não deixa outra pessoa apresentar, não, que eu sei que a última foi o Renato Diniz. Mas eu quero estar aqui para atingir também um pouquinho, né? Para conhecer um pouquinho. Eu acho que eu saio daqui um tiquinho mais sábia, mas eu acho que é bom. A gente vai trilhando aí o nosso caminho. Muito obrigada. Volte todas as vezes que você lançar, que você não lançar, que você estiver passando por aqui. Pede para entrar e aí entra no bate-papo com a gente. Então, eu te agradeço pela presença, agradeço vocês aí que nos fizeram companhia em mais uma Análise Direta. Lembrando que agora, para você assistir toda a nossa programação, todos os programas, você entra em hitnoticias.com.br/análise direta. Facebook, programa Análise Direta, e você pode também mandar mensagem através do nosso WhatsApp, o 011 São Paulo, 992247760. Se você se encontra em outro país, que estamos aqui sempre para o Brasil e mais 55 países, coloca o 055 na frente. Hoje eu fico por aqui. Beijo, pessoal. Até uma próxima.